Você já percebeu? Em momento algum da grande libertação de Israel? Onde estavam quando Deus apareceu na sarça ardente? Onde estavam quando Moisés voltou ao Egito para enfrentar o faraó? Onde estavam durante as pragas ou na travessia do mar? O silêncio é absoluto, quase incômodo. É como se essas duas crianças, herdeiras diretas do maior profeta da história hebraica, tivessem sido mantidas longe ou deliberadamente apagadas. Mas apagadas por quem e por quê? Para encontrar a resposta, precisamos olhar para alguém que se torna muito mais importante do que parece. Jetro, o sogro de Moisés, chefe de Midian, sacerdote respeitado, homem de influência e talvez mais poderoso do que a maioria imagina. É nesse ponto da história que as sombras começam a surgir. Enquanto Moisés recebia o chamado mais importante da história bíblica, algo ainda mais estranho acontecia e quase ninguém percebe. Porque quando Deus aparece na sarça ardente e ordena a Moisés que volte ao Egito, sua família simplesmente desaparece da narrativa. O texto é claro: Moisés parte sozinho. Nenhuma menção de Gerson, nenhuma menção de Eliezer, nenhuma descrição de despedida. E nada, explicação, nada. É como se seus próprios filhos fossem irrelevantes
no momento mais decisivo da vida do pai. E aqui nasce a primeira grande suspeita dos historiadores. Por que Moisés não levou a família para o Egito? Por que não aparecem em evento nenhum? Por que estão completamente ausentes da libertação? Pense nisso, seus filhos não presenciaram. As 10 pragas, o confronto com o faraó, a travessia do Mar Vermelho, a queda das carruagens egípcias, a dança de Miriam, o primeiro cântico de vitória. Eles estavam onde? O silêncio das escrituras é assustador, mas existe um detalhe escondido, tão pequeno que muitos leitores nunca notam. Quando Moisés volta ao Egito, Ziporá, sua esposa, aparece discutindo com ele no caminho. E logo depois, ela desaparece da história e só retorna quando seu pai, Jetro, a entrega de volta para Moisés meses depois. Isso revela algo perturbador. A família nunca acompanhou Moisés durante a libertação. Eles ficaram em Midian o tempo todo. Mas por quê? Os estudiosos levantam hipóteses sombrias. Perigo? Estratégia? Cultura midianita? Conflito familiar? Ou algo proibido de mencionar? Porque a pergunta real não é só onde eles estavam, a pergunta é quem os manteve longe? E quem tinha poder para tomar essa decisão? A resposta começa a ganhar forma, e ela aponta para um único nome: Jetro. E agora, o mistério se aprofunda. Jetro não era apenas o sogro de Moisés. Ele era sacerdote de Midian, líder espiritual, homem de influência e guardião das tradições midianitas, algumas delas antigas, misteriosas e possivelmente incompatíveis com a fé hebraica. Jetro foi quem acolheu Moisés durante 40 anos. Foi ele quem o protegeu. Foi ele quem o alimentou. Foi ele quem lhe deu abrigo. Foi ele quem o transformou. E também foi Jetro quem criou Gerson e Eliezer durante toda a juventude deles. E aqui está o ponto mais ignorado pelos pregadores. Os 2 filhos de Moisés cresceram sob a cultura midianita, e não sob a cultura hebraica. Para alguns estudiosos, isso representa uma bomba histórica. Gerson e Eliezer não eram apenas filhos de Moisés. Eles eram netos diretos de Jetro, criados no meio de tradições que não faziam parte da fé de Israel. Isso despertou uma teoria inquietante. Os filhos de Moisés poderiam ter se tornado sacerdotes midianitas, não líderes hebreus. E um detalhe reforça esse temor. Jetro aparece em momentos onde seus filhos não aparecem. Ele aconselha Moisés. Ele decide quando Ziporá volta. Ele decide quando a família fica em Midian. Ele surge como protetor, como mentor, como autoridade. E é aqui, neste silêncio calculado, que surge a suspeita mais sombria deste episódio. Jetro pode ter tido influência direta na ausência dos filhos de Moisés da história bíblica. Não por ódio, não por inveja, mas porque ele sabia que seus netos pertenciam a outro povo e que misturar linhagens espirituais poderia destruir a unidade do povo hebreu. Mas essa não é a revelação mais chocante. A verdadeira razão, aquela que explica por que Gerson e Eliezer foram apagadosos, ainda está por vir. Se a Bíblia quisesse registrar os feitos dos filhos de Moisés, ela registraria. Mas o que encontramos? Um vazio, uma ausência quase calculada. Nada sobre suas personalidades, suas jornadas, seu relacionamento com o Pai, seu papel entre os hebreus, suas escolhas, suas responsabilidades. Por quê? Porque existia um problema sério, terrível e profundamente embaraçoso.
Nenhum dos filhos de Moisés foi escolhido por Deus para liderar o povo. Nenhum herdou o Espírito. Nenhum herdou o sacerdócio. Nenhum herdou a missão. Pense nisso. Enquanto os levitas, a família de Arão, recebiam honra, autoridade, sacerdócio e poder espiritual, os filhos de Moisés ficavam esquecidos. É quase impossível não perceber o contraste. E aqui está o detalhe mais desconfortável. Ser filho do profeta não garantia nada. Nada, nem liderança, nem herança espiritual, nem posição. E havia um motivo ainda mais profundo. Israel não podia ser governado por herança, mas sim por chamado. A fé de Israel não permitiria uma dinastia baseada no sangue. E se os filhos de Moisés fossem incluídos, isso poderia criar uma monarquia espiritual, algo que Deus não havia ordenado. Por isso, Gerson e Eliezer desapareceram. Não foram mortos, não foram rejeitados, mas foram retirados do foco, para proteger a estrutura espiritual do povo. E o silêncio de Deus sobre eles é mais forte do que qualquer palavra. E agora chegamos ao ponto final. O motivo chocante, a razão escondida por trás da exclusão dos filhos de Moisés. A linhagem espiritual de Israel não seria construída pela família do libertador, mas pela família do sacerdote. A autoridade seria dada a Arão, e depois aos seus filhos, e depois aos filhos dos seus filhos. Era assim que Deus preservaria a ordem espiritual de Israel. Se Gerson e Eliezer fossem incluídos como líderes, duas linhas de autoridade surgiriam: a linhagem de Arão, a linhagem de Moisés. Isso dividiria o povo, criaria caos, confusão e conflito entre famílias. Por isso, os filhos de Moisés foram retirados da história. Não por falha, não por maldição, não por punição, mas porque sua presença colocaria em risco toda a estrutura espiritual que Deus estava formando. Em resumo, Moisés foi o libertador, Arão foi o sacerdote, Josué foi o sucessor, mas Gerson e Eliezer foram libertos da narrativa, não apagados por homens, mas silenciados por uma necessidade divina. No fim, os filhos do maior profeta da Bíblia não se perderam, eles apenas não eram o foco da história. E às vezes, o silêncio carrega mais verdade do que qualquer palavra escrita. Se você ainda não ativou o sininho, aproveita agora e já se inscreve no canal. Não esquece de deixar o seu like também. Isso ajuda muito e você não vai perder nenhum dos próximos vídeos. Até logo!